Ei, Rosa! Paulo Fernando. Peraí. Agora, você está me ouvindo aí? Estou te ouvindo, Paulo. Eu tirei o fone, que meu fone não estava prestando, não. Acontece. Boa noite, pessoal. Algumas pessoas já chegaram aqui, a Leida, o Laci. Que Enquanto o pessoal vai, ô, bom. Rosa, enquanto o pessoal vai chegando, vamos conversando fiado aqui. Tem muito tempo que eu não te encontro, né? Eu não lembro mais qual foi a última vez que a gente encontrou presencialmente, né? Mas assim, que eu te conheço já tem muito tempo, né, Rosa? E Nossa, aí, até denunciar idades. tem uns 20 anos, não tem, Rosa? Tem, muito tem. Por aí, por aí. E eu Leia, tenho, vendo Leia. Ô, bem-vinda, Leinha. eu tenho acompanhado o seu perfil no Instagram, Rosa, que tá assim, tá muito bacana, um conteúdo muito rico. A proposta, né? Você construiu uma identidade visual muito bacana para o seu Instagram, né? A sua marquinha ali, a sua presença, né? Então, assim, a Leida perguntando se a gente se conhece de teatro. Não, Leida, a gente se conhece. A intermediação do nosso crescimento foi pelo Sérgio Lima, da Frisa Produtora. Nós nos conhecemos trabalhando em colônia de férias, lá nos idos de 2000. Tem muito tempo, tem muito tempo. A gente trabalhou muitas vezes nas colônias de férias do SESC, e Foi, a Frisa, de Fernando Lima, sempre proporcionou esse trabalho para a gente, e a gente acabou ficando amigos, né? Jamil do exatamente. teatro aí, Jamil, bem-vindo. E a gente se conhece há muitos anos, e a gente sempre teve esse papo de literatura, de teatro. A gente É, faz eu, muita coisa, né? e não podia fugir disso, né, Rosa? Eu acho que assim, você tem a mesma. Eu acho que a gente tem uma coisa em comum que é falar de ideias, falar Sim, de ideias, falar de livros, falar de ideias, e não falar de pessoas, né? Falar de pessoas é algo que fala diretamente com a é. pessoa, né? A gente precisa falar de ideias, trocar ideias. E a gente sempre. Ó, o Jamil Guerra! Jamil Guerra! Olha só quem está aqui te prestigiando. Seja bem-vindo, Jamil. Eu tenho maior carinho e admiração pelo Jamil Guerra. Somos dois. Somos dois. Pois é, Jamil é uma Jamil da música, do teatro, dos sapatos uns maravilhosos. sapatos lindos. Eu tenho um sapato que As- ele fez para mim. Puxa vida, porque não é tão fácil conseguir que ele pegue uma encomenda nossa, né, Paulo? Não. Mas, ó, se alguém quiser um São, sapato bonito. Oi? são sapatos que têm história. Seu som tá falhando um pouquinho, Rosa. Deixa eu ver o que eu faço aqui. Tá falhando São um pouquinho? sapatos. Ah, Ó, o confere Jamil. agora. Não, tá indo. Jamil, o Ô, pessoal está Rosa, chegando. Bom, o pessoal tá chegando aí. A gente está aqui conversando fiado aqui, mas eu queria já, assim, iniciar o nosso bate-papo. Eu sempre, primeira coisa que eu peço para um convidado ou convidada é, eu não gosto de apresentar a pessoa, acho que a melhor pessoa para se apresentar é ela mesma. Então, eu queria que você contasse para quem está nos assistindo quem é a Rosa. então, Paulo, vou falar um pouquinho. Eu sou a Rosa Oliveira, eu sou atriz, eu sou professora, sou diretora de teatro e sou uma contadora de histórias. Aliás, eu acho que nós todos somos contadores de histórias. A gente narra nossas próprias vidas, a gente narra o que aconteceu no nosso dia a dia. E eu acho também que com um pouquinho de técnica, todos nós podemos ser grandes contadores de histórias e levar essas histórias para o nosso meio profissional, seja ele qual for, né? Sim. Então, assim, eu tenho trabalhado muito com contação de história, tanto apresentações quanto cursos. E nos cursos tem acontecido muitos professores, muitas pessoas assim, eu tenho dificuldade, eu sou tímido, mas eu queria contar histórias.
E aí, com um pouquinho de exercício, que a gente tem a parte teatral também, a gente já sabe essa técnica. Então, a gente vai ensinando. E rapidinho, nas minhas oficinas de 1 dia, 2 dias, as pessoas estão todas contando história, que os cursos são bem interativos, sabe? Que Então, é maravilha. isso. Tudo que eu vou fazer, eu acabo ensinando também, porque eu sou professora desde sempre. Então, eu vou para o teatro e acabo dando aula de teatro. E, né, comecei com a escola, fui para a colônia de férias, para essas coisas todas. E é isso. Gosto de ler, gosto de contar histórias, seja no teatro ou na contação de histórias. E uma coisa que eu queria te perguntar a partir do que você falou, Rosa, Sim. sua mãe escreve, né? Já li os livros da sua mãe, são ótimos, ótimos. Inclusive um deles tem no meu canal, tem indicação dele no meu canal. E você, então, tem em casa também um exemplo de uma contadora de histórias, né? Você cresceu com essa mãe, que sua mãe foi professora, né? Não, a Não? mamãe, ela chegou a dar aula quando ela era solteira, mas aí não continuou, não. Foi sempre dona de casa, mas sempre contou histórias. Uhum. E eu falo que é uma família da propaganda de margarina, mas a gente cresceu numa casa cheia de livros. E a gente tinha estante de livro nos quartos, na copa, na sala. Meu pai e minha mãe sempre foram grandes leitores. Porque apesar de não ter tido muita oportunidade de estudar mesmo, uma coisa mais formal, eles são pessoas muito inteligentes e sempre gostaram de aprender as coisas e sempre se deliciaram com a literatura. E aí trouxeram esse gosto para nós todos. Meus irmãos também são leitores, sabe? Agora eu estou com uma sobrinha de 2 aninhos que ela acha que ela lê. Então ela pega o livrinho e ela já conta a historinha. Rosa, isso aí, o Antônio está com 5 anos. E essa semana ele falou comigo assim, papai, deixa eu ir com você para a livraria. Eu falei, filho, eu não posso te levar para você ficar o dia inteiro, você não vai ter o que fazer. Mas, papai, tem muito livro lá que eu não li ainda. Eu posso ler, eu fico quietinho lendo. Ele ainda não sabe ler, porque assim, né, ficou o ano passado inteiro sem escola, espero que esse ano não fique de novo, mas ele já está sentindo muita falta, né? Mas ele tem muita sorte. A sorte que você teve, ele tem. Aqui atrás tem uma estante só de livro infantil. E eu tenho mais 2 estantes de livro adulto e tem mais 15 sacolas de livro dentro do guarda-roupa. Então, assim, ele teve a mesma sorte que você teve. Hoje de manhã ele saiu daqui de casa e falou assim, eu quero levar um livro para casa da mamãe. Aí ele escolheu um livro do Monteiro Lobato, né? Memórias de Emília. De Emília. Né? Então, assim, e isso, Rosa, quando você fala que você foi de uma casa leitora, isso certamente influenciou e influencia em você como contador de história, né? Com certeza. Até para repertório, né, Paulo? Contar um pedacinho também, porque você mesmo puxou, e eu não posso deixar de falar que eu sou filha da Balbina Oliveira, né? Inclusive, você colocou um vídeo no seu canal um tempo atrás aí. E a mamãe é uma contadora de histórias assim, extraordinária. As pessoas adoram, as crianças ficam encantadas com ela. Eu já vi assim, essa cena da gente estar naquela escola de periferia e tal, e os meninos completamente em silêncio ouvindo ela falar. E quando ela termina, eles falam, fica mais um pouco, conta mais um pouquinho. Então, assim, inclusive ela é ganhadora do Prêmio Talento da Maturidade, né? Então, assim, uma honra muito grande para nós todos. E ela está sempre contando histórias e escrevendo também. Ela gosta de escrever. Sim. Os 2 livros que são Dona Baratinha Viúva e O Rabo do Rato, que é pela editora Letria, o pessoal adora, as crianças adoram. Você precisa de ver o sucesso que esses livros fazem. E são 2 histórias simples, contos de pinga, né? Mas funciona. Funciona e sempre vai funcionar. Agora, tem uma coisa também, Paulo, que você comentou do Antônio, e eu vou discordar um pouquinho de você. Você disse que ele não sabe ler. Quem disse que ele não sabe ler? O Antônio lê o ambiente, ele lê as ilustrações,
né? E como professora, eu sempre falo, todo mundo Sim. lê no ambiente, Sim. lê os sons, e aí, depois ele chega na palavra escrita. Sim. E muita coisa, muitas palavrinhas ele já conhece, e ele já é um menino leitor, né? Sim, com Ainda certeza. bem que é por isso. Eu concordo plenamente com você. Quando eu falo que ele não sabe ler, não sabe ler a frase, as palavras, mas ele faz outras leituras, né? A leitura de mundo, a leitura das ilustrações. Ele lê do jeito dele. E ele faz isso o tempo inteiro. E ele fala comigo, papai, quando eu crescer, eu quero ser contador de história, artista, cozinheiro e caçador de mosquito. Ah, que Eu acho que essa legal! parte é mais importante, caçador de mosquito. Eu acho que ele vai ser muito rico. Vai ganhar muito dinheiro. Isso. Ô, Rosa, eu queria te fazer uma outra pergunta. Você, além de ter, né, além de ter em casa acesso aos livros, às histórias, você dá curso de contação de história. Mas você, para se tornar uma contadora de história, além da influência da sua mãe dos livros, você também passou por um curso? Eu passei por vários cursos. Eu estava lembrando aqui em casa, primeiro que eu gosto de estudar, né? Eu gosto de fazer cursos, de estar sempre fazendo. Eu sou formada na faculdade de teatro, mas a gente estava... Então, isso também, né, nos dá, né, uma leveza para fazer as improvisações e tudo mais, nos ajuda muito. Mas existem cursos específicos muito bons. E eu entrei para a prefeitura como professora em 2003. E nas escolas, eles estavam oferecendo cursos de contação de histórias. Então, o curso formal, que eu fiz, o primeiro curso formal foi em 2003. Foi um curso pela prefeitura de Belo Horizonte. E as professoras, adivinhe, Norma Salles e Madu Costa. Então, só gente fera. Depois disso, eu fiz curso com a Beatriz Mirra, com a Rosana Montalverni, com a Rosilda Figueiredo, com a Sandra Lane. Então, eu fiz vários cursos. E você só fez curso com gente de peso, né? Com gente muito boa, aliás. Muito, e além muito. disso, eu sempre fui muito amiga da minha mãe e ela sempre foi assistir as contações de história. E eu sempre fui com ela. E isso também é um aprendizado, né? Quando você vê uma pessoa boa assistindo e assiste essa pessoa, né? Contar história, você vai aprendendo. Sim. Né? Então foi assim também, assistindo os bons contadores de histórias, fazendo os cursos e lendo muito, porque eu sempre fui uma leitora voraz, né? Essa parte, eu acho até que é importante frisar isso, né? Para quem está assistindo, e que logo, logo a gente vai falar da surpresa que tem por aí com você, em parceria com o Espaço Cultural Páginas. Mas, assim, para as pessoas que estão nos assistindo, é importante, eu acho que é muito importante ressaltar isso. A leitura é fundamental. E não só o livro infantil, mas também a teoria, né? Você se instrumentalizar, né, teoricamente também. Lindo livro, lindo, lindo. Sim, Regina Machado. Eu vou te mostrar um livro que eu gosto muito, que eu vou achar aqui, que é esse cara aqui, ó. Adoro. Gramática da Fantasia, Gianni Rodari. Conheço, mas eu não tenho. Eu separei aqui. Aqui, ó. Está à sua disposição, viu? Obrigada. Se emprestado, pode falar. Tem poucos dias. Princípios e Fundamentos para o Contador Aprendiz, da Ângela Barcelos Café. Da nossa grande Gislaine, né? Gislaine. Né? O Ofício do Contador de Histórias. E um que eu acho assim, livro de cabeceira, do Celso Sisto, A Arte de Contar História. Sim, sim, sim. Então, você está mostrando aí, eu vou mostrar daqui, ó. Esse da Cléo Bussado também, muito bom. Né? Tem esse aqui do Gianni Rodari, são histórias para gente contar, e todas elas, cada um com 3 finais, e você também pode criar o próprio final. Maravilhoso também. Se você não tem, está à disposição também. E esse aqui
da Clarissa Pinkola Estés, Contos dos Irmãos Grimm, onde ela traz, antes dos contos, uma análise a partir da psicanálise, né, dos contos, né, que é a área dela também, né? Então, assim, Para quem não sabe, e essa autora é a autora da Mulheres que Correm com os Lobos, né? Isso. Porque Assim, não tem e tem feito a essa Ciranda das conexão, Mulheres Sábias também. nós temos esse O também. Jardineiro Fiel também é dela. Pois é, e às vezes passa batido, né, essa informação. A Ana Lia, Né? você quer todos, estão todos aqui para você, viu, Ana? Todos aqui. Gente, eu não sei dar. Então, ela mesmo foi minha colega em vários cursos que nós fizemos juntas lá na Editora Letria. Uhum. Então, a gente acabou conhecendo muita gente da área também. Sim. Ô, Rosa, além da leitura dos livros infantis, também é importante a literatura adulta, né? Até para a gente ter repertório também para o público adulto, para conhecer um pouco mais, né? Inclusive, Paulo, eu tive experiência de muitas faculdades que às vezes os professores me convidam para contar história em turmas de faculdade, para adulto, né? Então, tem isso também, tem história para jovens e adultos. Uhum. Às vezes o professor comigo, Rosa, mas eu dou aula para ensino médio, eu não vou contar historinha. Eu falo, gente, aproveite isso, que você vai ter um diferencial nas suas aulas. Com certeza, com certeza. Não é assunto, não. É para poder formar vínculo também com os alunos, sabe? Porque você se doa também, você se mostra por inteiro quando você conta uma história. Uhum. E é super importante, né? Para você ensinar, você tem que ter uma conexão com o aluno. E as histórias te ajudam a chegar nesse ponto. Com né? certeza. Agora, eu já fui também público idoso. Já fui em alguns grupos de idosos para contar histórias. Até porque a mamãe já participou de vários grupos e o pessoal acabou me convidando. E de adultos, e aniversário de adulto também, Paulo. Então, assim, não tem limite, não é assim, história só para criança. Concordo Inclusive, com eu você. adoro adultos, sabe? Tem histórias muito boas para a gente contar para adultos. Sim, eu também já contei para idoso, para adolescente. Aliás, eu adoro contar para adolescente, porque o adolescente ele é irônico, ele é sarcástico, ele é cruel com a gente, né? Ele começa a rir, começa a debochar. E se você consegue prender a atenção deles, aí eles ficam encantados, né? E tem histórias, é como você falou, tem histórias maravilhosas para contar para esse público, né, Rosa? Tem histórias lindas. Histórias lindas, inclusive histórias da nossa tradição oral, né, Paulo? Sim. Os Câmara Cascudo, né? Silvio Romero e tudo mais. E as nossas lendas, gente. Então, assim, meninos e meninas, né, adolescentes, eles ficam encantados. E eu já fui em escolas, assim, no final do ensino fundamental, né, que o povo, nossa, não sei se os meninos vão comportar com você. Eu falo, não, calma, vamos ver. E acaba funcionando, sabe? Algumas histórias eles gostam mais, outras menos, mas acaba funcionando. Eu quero dizer que a Rosana, olha só, nós estamos prestigiados. Rosana está aqui nos assistindo. Rosana, ó, um beijo, viu? É uma honra ter você aqui participando da live, viu? Uma referência para todos nós. A minha mestra na contação de histórias. Eu fiz vários cursos com ela e ela me deu o maior apoio quando eu fui começar a dar as minhas aulas de contação de história, sabe? Ela me deu apoio, falou, pode ir, você vai dar conta, e não sei, sabe? Me deu apoio mesmo. Isso é muito assim, bacana, né, Rosa? A Rosana e a Beatriz faziam a feira de histórias e certa vez eu estava na feira e ela me contou uma história que eu nunca mais esqueci, do Louco da Tempestade. Você conhece essa história? Ela até contou isso. Uma vez eu até mandei uma mensagem para ela para perguntar, Rosana, foi você mesmo que contou essa história para mim, né? Do Louco da Tempestade. E é uma história que eu vou reduzir aqui, mas num vilarejo na Europa, né? Eu me lembro qual lugar mais agora, choveu muito. E todas as pessoas
se abrigaram num galpão. E aí surgiu um cara, no meio do nada, assim, surgiu um cara no meio da chuva nu. Eles acolheram esse cara, eles acolheram esse homem, deram para ele roupa, comida, e em troca, ele contou isso no Canadá. Ele contou histórias a noite inteira. E quando eles acordaram, cadê o cara? Sumiu. E eles chamaram ele de louco da tempestade. Apareceu, sumiu, não disse de onde veio, não disse o nome, não disse para onde ia. O louco da tempestade. É bem mesmo, né? Acho que nós somos meio loucos da tempestade, né, Rosa? Tempestade, sim. E durante esse processo de pandemia, puxa vida, como fomos importantes, como somos importantes. A grande maioria dos nossos amigos que não estava no mundo virtual entrou com a maior generosidade, fez vídeos incríveis, né? Porque eu até hoje tenho dificuldade nos vídeos, mas eu também fiz alguns. E o pessoal fez canal no YouTube, colocando story, colocando todo dia, sabe? E é assim porque problemas existem, mas as histórias nos embalam, né? Nos encantam, bálsamo. Então, alguns dias que são mais difíceis, tem algumas histórias para cuidar da gente, né? E para a gente cuidar do outro. Rosa, a gente falou lá no início, antes de começar, eu estava falando do seu Instagram, né? Que você criou uma identidade visual muito bacana. Você tem uma proposta de produzir conteúdo, né? Falando de contação de história. A partir isso surgiu, né? Recentemente. Como que foi que você criou isso? Como que foi que você pensou assim, olha, eu quero agora ter um Instagram que eu vou apresentar conteúdo para as pessoas que queiram saber da contação de história? Pois é. Eu comecei a dar aulas de contação de história e vi que era um caminho sem volta, né? Porque eu gosto de ensinar, gosto das histórias, então não dá um jeito de divulgar isso. E eu tinha criado um Instagram há muito tempo, mas eu acho que eu tinha uma foto ou duas lá só e não tinha nem colocado nada. Inclusive porque eu trabalho no teatro e o meu espetáculo Maria estava em cartaz e aí para a gente divulgar a gente usa o Instagram. E aí eu falei, olha, agora eu vou colocar um perfil mais voltado para a contação de histórias no Instagram. E aí eu pedi ajuda para uma amiga minha de infância, que é a Kênia Cruz, dona do Crescer Digital, porque eu tenho alguma restrição, assim, para... Eu tenho muitas ideias, mas não sei como é que faz para colocar uma moldura, aquilo, né? Estou aprendendo. E aí ela tem essa empresa que é a Crescer Digital, e aí eles estão me ajudando. Então eu gravo vídeo, mando para eles, ela bota o título, sabe? E aí a minha proposta é pelo menos 4 posts de conteúdo por semana e um vídeo. Estão falando aí? A Rosana, descobrimos nessa pandemia que artistas pré-civis essenciais foi a arte, música, filme, histórias, etc. Rosana, perfeita colocação. Não é à toa que eu tenho aqui no meu braço tatuado: a arte salva, a poesia reumaniza. Eu acredito piamente nisso. Assim, a Rosa acredita nisso, porque eu conheço a Rosa. Não vou falar há quanto tempo para não delatar a nossa idade, né, Rosa? Mas eu conheço a Rosa. Faço questão de contar, porque esse ano eu vou fazer 5.0. Ah, eu vou fazer 5.2. Mas... Paulo Fernandes. Como é que é? Nós temos o mesmo signo, não é? Leão. Câncer. Não, Leão. Meu câncer, né? Mas, ô Rosa, você, no seu Instagram, além de você trazer os conteúdos que você coloca ali escrito, você tem as histórias. Aí eu queria te perguntar o seguinte: como que você escolhe, como que é o processo de escolha das histórias que você vai contar? Tem assim, hoje eu vou contar tal história porque eu quero falar disso. Hoje eu vou contar tal história porque eu quero falar daquilo. Tem esse processo? Ou você escolhe assim, não, eu vou contar essa aqui?
Não, não tem relação com o conteúdo que eu vou postando ao longo da semana, não. Uhum. Tem relação com aquilo que eu aprendi com essas mestras todas da contação de história, que a gente escolhe histórias que eu acho que também nos escolhem, né? Que vibram na gente de alguma maneira, e aí a gente tem o que falar sobre elas, né? Então eu escolho histórias que eu gosto, Sim. em primeiro lugar. Histórias que eu acho que tem sentido, tanto para crianças quanto para adultos. E eu tenho colocado muita história para adulto, algumas para crianças. Não tem esse compromisso, não, sabe? Uhum. Mas vou fazendo e à medida que eu vou dando conta também, porque também até no celular para gravar, você sabe, Paula, a gente vem do teatro, nossos gestos são tudo largos, assim, que é para o povo lá de trás ver a gente, É. né? É diferente falar aqui. Eu concordo com você. Contação de histórias também a gente pode usar nossos gestos e tal. Uhum. E aí é um pouco mais limitado, mas estou aprendendo. E tem E uma aí, coisa. teve uma semana que eu coloquei lá, gente, que história que vocês querem? Aí o pessoal votou. Não foi uma grande votação, não, mas o povo votou. E aí foi uma semana que eu pus uma história de arrepiar, que foi até uma que eu aprendi com o Roberto Carlos Ramos. Tá, podem ir lá e assistir. Mas Eu, sobre o Instagram. eu assisto todas. E quando eu tô com o Antônio, eu ponho ele para assistir, porque ele adora história. Todo dia eu tenho que inventar um caso, uma história. Ele é movido à história, né? Assim, eu falo que desde que ele nasceu, a primeira coisa que eu fiz quando eu peguei ele, quando ele nasceu, foi contar a história dele, olhando para o olho dele. Então, Que assim, ele só graça. dorme escutando história e uma música. Tem que ser história e música. Aí eu vou andar com ele na rua, papai, me conta um caso. Papai, me conta uma história. Ah, papai, aquela história que a gente viu aquele dia daquela moça lá no Instagram, me conta ela. A moça é você, viu? Porque ele assiste e ele adora. Então, assim, eu sempre estou assistindo porque eu gosto, igual eu te falei, eu acho que o seu Instagram ele tem uma pegada profissional muito bacana, tem conteúdo de qualidade, as histórias que você traz no seu Instagram têm qualidade, né? Não são histórias aleatórias, assim, são histórias, igual você falou, você gosta, e além de você gostar, você vai espalhando para as pessoas, né? Essa arte que é também resgatar a memória, né, Rosa? É resgatar a Retratar. memória. E aí eu queria te É. fazer uma pergunta. Você lê muito, eu também leio muito, eu sou muito parecido com você nisso, assim, né, eu tenho uma leitura assim, que às vezes até me assusto com tanto que eu leio. Você tem, assim, na literatura infantil, na literatura adulta, tem algum autor, alguma autora que você goste mais, que seja uma referência para você? Então, gente, na literatura infantil eu tenho que falar Balbino Oliveira. Me desculpem. Ué, como assim? Eu gosto muito de ler mesmo, Paulo. E tem livros incríveis, Ruth Rocha, Lígia Bonjuga. Meu Deus, aquela bolsa amarela, para mim, eu era aquela menina, sabe? Amo, amo. Eu sei. E muitos outros. Tenho até medo de citar aqui e esquecer alguns, sabe? Mas eu fui uma criança leitora, então eu gosto muito dos que eu li quando eu era criança. E gosto dos que eu leio hoje em dia, que acabou de chegar para mim, da minha Ah, querida Sandra. é lindo, lindo, eu já li. Você já leu, né? E olha esse outro aqui que também. Maravilhoso, o Antônio ficou louco com esse livro. E assim, eu estou estudando, que eu vou contar ainda né, aqui pelo Instagram. Mas assim, sou encantada com os livros. Eu até falei com a Rosana sobre autorização, né, para contar as histórias e tal, a questão dos direitos, porque eu tenho muito repertório também da editora Letria, né? Então, muitos autores de lá eu conto histórias e tal. A Grande Fábrica de Palavras, meu Deus. Ô, Tem Rosa, que você mostrou esses Cássia. livros aí,
Você já leu o do Chibiu, O Abraço? Ainda não. Ô, Ainda Rosa, não. Também é gente, né? Tô doida para ler. é de uma delicadeza, mas é de uma beleza. Mas é assim, é um deleite a leitura. É um deleite, assim, é uma coisa maravilhosa. Que coisa preciosa. Tem o outro também, os passarinhos, também da letria. É. Você lê, quando você chega no final, você lê de trás para frente. É maravilhoso também, né? Maravilhoso, assim, eu acho que é muita coisa boa, né? E eu queria aproveitar que a gente está falando disso, e eu queria pedir para você falar da parceria que você está fazendo aí com o Espaço Cultural Páginas. Eu queria que você falasse, contasse para as pessoas o que é essa parceria. Então, gente, tem uma coisa muito boa para contar para vocês. O pessoal da Livraria Páginas, do Espaço Cultural Páginas, me chamou para cursos de contação de histórias. Então, a gente já tem a primeira data, que vai ser agora no início de março, no sábado. E é o seguinte, são 2 sábados. E os alunos já saem contando histórias. Com 2 aulas, são uma carga horária de 6 horas, Paulo. Mas, assim, é um curso muito prático. É claro que depois você pode fazer outros cursos, até conosco, aí na Páginas, mas você já começa a ter uma estrutura de como é que funciona, como é que é o esquema mental para você contar uma história, como é que você começa, como é que você finaliza, a questão de olhar para as pessoas, sabe? De abraçar seu público com o seu olhar. Que é a nossa dificuldade de fazer no meio digital é essa, né? Porque a gente está acostumado. Você sabe que no teatro eu trabalho com um esquema mais brechtiano, então eu mando acender a luz, né? Pelo menos algumas, né? Para poder enxergar o público, para o público me ver. Eu não trabalho com quarta parede. Então, isso na contação de histórias me encanta. Uhum. E é isso para vocês, para fazer essa parceria com vocês, que eu fiquei muito feliz. Então, nós vamos ter vários cursos agora, no Espaço Cultural Páginas. O primeiro é agora em março. Então, aprenda a contar histórias com Rosa Oliveira, da editora Páginas. Dia 6 e 13 de março, a Leila está colocando aqui. Rosa, eu queria que você falasse um pouquinho mais. Claro, se você puder falar um pouquinho mais como que vai ser esse curso. Assim, para quem está assistindo, já tem uma ideia do que vai vir pela frente, né? Que tipo de técnica que você usa. Claro que sem dar muito spoiler aí, né? Para que fique também um gostinho de quero mais. Então, Paulo, é um curso simples, mas é um curso prático. Você aprende como é que você começa a contar uma história, aquelas frases do Era Uma Vez que você pode usar, o que você faz antes de contar a história. E você aprende também como é que finaliza, porque eu já vi pessoas começando nesse meio e que tem dificuldade para finalizar a história. Então, a gente também dá umas dicas nesse sentido. Mas eu ensino a fazer um esqueleto da história. Você escolhe uma história que você goste, uma história que ressoe com quem você é. Então, a gente se conhecer também é importante. Sim. Ou então, ser parte da história que a gente gosta também, né? Pode ter essa possibilidade. Você monta o esqueleto da história, porque o contador de história é diferente do ator. O ator, a gente sabe nossas frases de cor, né? Exatamente aquela frase. Na contação de histórias, não. A gente tem as imagens mentais da nossa história, e quanto mais detalhe a gente tem, melhor a gente vai contar essa história. Não porque a nossa narrativa vai ser longa e cheia de detalhes, não. É porque está tão presente, tão vivo na gente, que a gente consegue, com as nossas palavras, as nossas pausas, passar essa história. Um pouquinho disso que a gente ensina no curso. Tecnicamente, como é que você monta o esqueleto da história? Como é que você inicia? O que tem no desenvolvimento da história? E uma coisa importante, que é a finalização. Né? Porque eu já vi gente também assim, parando no meio para explicar uma palavra, sabe? Ou para explicar um conceito. É uma coisa assim,
nós que somos professores, a gente tem essa tendência mesmo. Mas na hora da história, a gente está como contador de histórias e não como professor. É um outro papel. Sim. Né? Eu já dei aula para professoras, e aí eu dei a sugestão. Usa um acessório só na hora do momento mágico de contar a sua história. Então, algumas fazem isso muito bem. Na educação infantil, elas são fantásticas. Elas já têm um chapéu que usa nesse horário, o avental. E os meninos já entram, eles embarcam naquela história, ficam maravilhados, acreditam, né, na história e participam. Né? Então é isso que a gente vai conversar sobre isso. Aí eu trago alguns contos da tradição oral, lendas, né, e anedotas, e a gente vai treinando juntos. Inclusive, ano passado eu dei vários cursos online, e a gente fez isso assim em grupo, porque uma das dificuldades que eu pensei é como que eu vou dar curso online, cada um na sua casa. Aí, pelas plataformas que a gente foi descobrindo, a gente viu que dá para dividir as turmas em grupos, e aí eles contam as histórias juntos no primeiro momento. Aí a gente vem para o grupo grande de novo, aí a gente comenta, né? Tudo com muito respeito, mas a gente comenta, dá as dicas, aí a gente volta, conta de novo, depois contamos sozinhos. A gente vai criando coragem, né? Então, Né? resumindo tudo que você falou, quem não fizer inscrição, quem não fizer esse curso com você, está perdendo a oportunidade de aprender a contar história e fazer desse mundo um mundo melhor, né? E eu quero só fazer um paradinho aqui, porque o Chibio entrou aí e eu quero falar de novo do livro dele, porque eu falei, ele não estava. Eu quero falar aqui de novo o que eu falei. O livro O Abraço, do Marcelino Chibio, é uma preciosidade, mas é uma delicadeza. A ilustração, o texto, assim, dá vontade de abraçar. Dá vontade de abraçar. É um livro maravilhoso. Então, Chibio, obrigado, viu, por nos presentear com uma obra tão delicada, tão maravilhosa. Eu só quero falar isso aqui, porque ele já entrou, eu tinha falado, e acho que é importante falar com a pessoa presente também, né, Rosa? A pessoa precisa saber. Inclusive, Paulo, eu fiz oficina com o Chibio. Né? E o Chibio é um grande contador de histórias, aprendi muito com ele, sou muito grata, e que felicidade ele entrar aqui nessa live. Obrigada, Chibio, e eu vou ler o livro em breve, tá? E aí eu conto para vocês, tá bom? Mas eu tenho certeza que o Chibio é uma pessoa que a gente tem vontade de abraçar também, né? Então, meu abraço. Ele é ótimo, ele é sensacional. Eu tive a oportunidade de vê-lo numa apresentação lá acho que foi, não sei se foi ali no Banco Brasil, não sei se foi em qual daqueles museus da Praça. Olha, que espetáculo de contador de caos, que coisa espetacular, que memória, que forma fantástica de chegar até a gente, né? E fazer que a gente se encante, né? Eu acho que isso você também tem quando você conta as suas histórias online, né? Por isso que eu te falei que o Antônio gosta. Eu acho que assim, quando prende a atenção online, é porque é bom, Rosa. Porque assim, é muito difícil uma criança parar para assistir um vídeo. Né? É muito difícil, muito. E o Antônio, ele para ver seus vídeos e ele fica... Aí eu vou tirar ele, não, papai, eu quero terminar de ver. Né? Então, assim, eu acho fantástico isso. E eu queria só reforçar. Né? É dia 6 e 13 de março, a partir de amanhã, vai começar uma divulgação no perfil da Livraria Páginas, da Páginas Editora também, para falar do curso, né? Então, quem está aí nos vendo, já aproveita, porque, perder esse curso é perder uma grande oportunidade, porque a Rosa tem conteúdo, tem qualidade. Não estou falando isso aqui porque eu estou falando com ela, não, porque tem mesmo. Conheço a Rosa de muito tempo, né? Assim, sempre teve conteúdo para conversar, para oferecer, né? Assim, tive a oportunidade de trabalhar com Colônia de Férias, ver seu trabalho de perto. Então, assim, você tem conteúdo, estuda, né? Assim, a gente tem isso em comum também, porque eu sou incansável também nessa coisa de estudar, adoro também, adoro. Então, a gente tem muito em comum com essas coisas. Ô, Rosa, eu queria te pedir uma coisa. Se não der, não tem problema, não. Catita.
Fale. Pode falar aí, pode falar. Não entrou Catita, obrigada, gente. Eu não estou conseguindo ver o nome de todo mundo que entra, mas... Rafinha Câmara tá aí, Ana Lira, Catita, Rosana, o Chibio, o Jamil, a Leida. 5.5, Leida, parabéns! Que alegria! Eu queria te pedir, se você puder, contar uma história pra gente. Ah, sim! Vamos de histórias de amor? Por favor. Gosto de histórias de amor, né? Então, gente, havia um casalzinho de namorados no interior, muito apaixonados um pelo outro. O sonho deles era se casar. E além disso, o rapaz também tinha tanta vontade, mas tanta vontade de ser pintor. Mas aqui onde eles moravam não havia esses cursos, ele também não tinha recursos para viajar nem nada. Mas eles juntos conseguiram se organizar e se casaram. Ai, que felicidade! Eles conseguiram se casar. E logo em seguida, eles também resolveram mudar para a cidade grande. E assim eles fizeram. Vieram para a cidade grande, morar num lugar longe da cidade, do centro da cidade, sabe? Bem longe, longe, longe. Ele conseguiu um trabalho, ela conseguiu um outro trabalho, coisas simples mesmo, trabalhavam em lojas. E ela pensou, assim que a gente puder, ele vai fazer as aulas de pintura que ele tanto tem vontade de fazer. Então, logo ela pôde juntar um dinheirinho, ela comprou para ele um estojo de pintura com pincéis e tintas e deu para ele de presente. E os dois estavam muito felizes, vivendo assim juntos, até que, gente, vocês não vão acreditar, ela caiu doente. Mas ela ficou muito doente, sabe? Ela teve que parar de trabalhar e ficou em casa. E aí as coisas se apertaram, porque agora só o salário dele para poder suprir tudo que eles precisavam. Mas ele cuidava dela, da casa, e ainda ia trabalhar, tudo com muito empenho para que ela ficasse boa. Mas ela não estava melhorando, mas não melhorava de jeito nenhum, nem com promessa. E um dia, o médico veio até a casa deles e falou com ela, olha, você tem que fazer um esforço para poder viver. A gente tem que ter vontade. Ela falou, mas eu tenho vontade de viver, eu amo meu marido, eu quero viver com ele muitos anos. Do lado de fora da casa havia uma parreira. E o médico falou com ela, se você sobreviver mais do que as folhas daquela parreira, você vai melhorar, você vai ficar boa. Então, daí em diante, ela começou a olhar para as folhas todos os dias. E as folhas estavam caindo. E ela não estava melhorando. Mas ela falou, eu vou fazer um esforço. Aí ela começou a levantar da cama, ir até a porta, ir até a cozinha. Mas ela ficava muito cansada e voltava. E ela olhava para a folha de parreira e as folhas estavam caindo. Até que um dia ela olhou e havia pouquíssimas folhas. E ela falou, gente, eu tenho que fazer um esforço. Eu tenho vontade de viver, eu tenho que me esforçar. E aí ela levantou, foi até a cozinha e varreu a cozinha. Voltou e descansou de novo. No dia seguinte, ela olhou, só tinham 3 folhas. E ela voltou a ficar em pé, foi até a cozinha, pegou a vassoura, varreu o quarto e a cozinha, descansou de novo, depois levantou de novo, deu uma voltinha e falou, eu acho que eu estou ficando forte. E ela no dia seguinte olhou para a parreira e falou, ainda tem 3 folhas, eu acho que eu vou sobreviver. E foi fazendo esse esforço, até que teve um dia que só tinha uma folha. E nesse dia, ela falou, não, mas eu estou muito melhor agora. E ela varreu a casa todinha. E falou, acho que eu vou lá fora. Ela varreu a casa toda e foi lá fora. Gente, vocês não vão acreditar. Aquela folha, a única folhinha que havia sobrado, não era uma folha de parreira. Era uma folha que foi pintada e que foi colada ali
para que ela olhasse e sentisse força para poder sobreviver. Foi pintada por amor. Foi o marido dela, que tanto tinha vontade de ser pintor, que tinha feito com que ela conseguisse sobreviver. Porque o amor é isso, gente. O amor é vida, né? E viva a vida, viva o amor. Essa história é de quem? É tradição oral? É de qual autor? É tradição oral. Eu nunca achei ela escrita, mas a minha mãe já me contou várias vezes. Ah, que maravilha! Ainda é contada por Dona Balbina. Que maravilha! E eu falei, mamãe, nós temos que escrever tudo isso que você sabe para a gente guardar e compartilhar com as pessoas, né? Rosa, a Uma que eu não história, sei. a história tão bonita e tão necessária, porque é isso, né? Amor é se doar sem pedir nada em troca. Amor é vida, né? Eu concordo plenamente com você. E é se doar sem pedir nada em troca. Quando você estava contando essa história, eu fiquei lembrando da minha tia. Meu tio já faleceu, e meu tio ficou doente, teve uma doença que foi degenerativa. Então ele não andava, ele não falava, tinha cuidador 24 horas. E minha tia, teve um dia que eu fui dormir na casa da minha tia, no outro dia eu fui embora e falei, olha, tia Zezinha, se alguém me perguntar hoje o que é amor, eu vou dizer, amor é o que eu vi minha tia fazendo pelo meu tio. Porque eu nunca vi tanta entrega. Minha tia tinha um quadro, assim, ela escrevia todos os dias, bom dia, Vilela, o dia hoje está lindo, seja bem-vindo. Aí de tarde, ele levantava, olá, Vilela, veja como a tarde está linda, eu te amo. E rezava. O que fez com que meu tio vivesse tanto tempo foi exatamente o amor da minha tia. O amor. Foi o amor dela que ela demonstrou o tempo inteiro. Isso manteve meu tio vivo. Se não fosse isso, ele não ficaria vivo tanto tempo. E a gente está vivendo no mundo, quando você traz uma história dessa, Rosa, eu acho tão importante, porque a gente vive hoje num mundo em que a gente precisa de mais amor, né? Em todos os sentidos, né? Eu acho que a gente precisa mais respeitar o outro, parar de... As pessoas ficam se julgando umas às outras na internet, quando se encontram. A gente precisa parar com isso e ter um pouquinho mais de amor por nós mesmos para que tenhamos com o próximo, né? E quando você conta... Pode falar, Desculpa. pode falar. Um delay, desculpa. Eu acho que quando a gente se ama, se a gente se gosta, o amor transborda, né? E a gente tem também para poder passar para os outros, né? Exatamente. E o contador de história é isso. A gente gosta das pessoas, a gente quer o olho no olho das pessoas, a gente quer que a história cure, trate, acalente, divirta muito todas as pessoas. Concordo, né? Nossa plenamente. Você, Paulo, é um grande contador de histórias. Eu já te assisti muitas vezes, inclusive no Sesc, né? Você já contou muitas histórias, você é um ótimo contador de histórias. E tem muitas pessoas aqui na live, por exemplo, Valéria Valadares, Coimbra, que é uma grande contadora de histórias, que ensina na prefeitura de Belo Horizonte as professoras a aprenderem a contar histórias. É uma grande contadora de histórias, tem um projeto maravilhoso da prefeitura que salvou o ano passado, que é o Leituração. Todos os dias eles postavam histórias de pessoas que não precisavam de ser profissionais, mas que têm histórias, né? As professoras que queriam contar histórias para os alunos. Começou com poucas histórias e depois bombou o negócio, todo mundo queria mandar muitas histórias, e é por causa de pessoas como a Valéria. Pessoas e outras também, né, que fizeram esse projeto tão especial, tão maravilhoso, para a gente poder levar um ano mais tranquilo, apesar de tudo que nos aconteceu. Que lindo, quando você está falando isso aí, o ano passado, né, foi um ano que as escolas não estiveram presentes, eu inclusive participei do projeto do Estado, né, eu gravei vídeo para o Estado, né, tanto para adolescente quanto para criança. Sim. Contei história para criança e para os adolescentes eu falei um pouquinho sobre literatura e contei história também. E fiz muita contação de história, eu fiz muito para EMEI Santa Maria, EMEI Camargos,
fiz para outras e-mails que me pediram, né? E eles mandavam para as crianças em casa. Ô, Rosa, e os retornos que eu tive foram assim deliciosos, assim, de crianças mandando mensagem para mim através das professoras, as professoras me replicando essas mensagens. E aí a gente, a Rosana falou, né? Como que durante esse processo de pandemia, como que os artistas, né, nós artistas fomos tão importantes, e somos importantes, né? Somos, não fomos, não, nós somos, né? E vamos continuar sendo. Né, artistas e leis de incentivo, sem nem conhecer, né, Paulo? Exatamente. Então, assim, isso não é uma luta, mas é uma conscientização que a gente vai fazendo para as pessoas entenderem, né, essas coisas, como é que funcionam essas coisas. Eu fiz peça de teatro infantil que eu pude viajar para o interior, para lugares onde as crianças e as professoras também nunca tinham ido ao teatro. Então, a gente levou teatro de qualidade à cidade do interior de Minas. Então, porque havia leis de incentivo proporcionando isso para a gente. E aqui também, eu levei muita escola, já fiz muito projeto, assim, de levar a contação de histórias e tudo mais, porque a gente não é rico, né? A gente precisa de se manter, de deslocar até para poder ir nos lugares. Então, da gente tendo esse apoio, a gente vai em muitos lugares e a gente consegue levar a magia, o encantamento da literatura, das histórias para crianças, adolescentes, adultos. Já fui em educação de jovens e adultos, Paulo. Como eles ficam assim, às vezes eles ficam mais empolgados do que as crianças. É uma coisa assim, e você tem que ter um tempo para ficar, para conversar, porque o retorno deles, a ansiedade para conversar com a gente, é uma coisa incrível. É muito bacana. É a arte que proporciona isso. Exatamente. E aí, eu tô lembrando que você está falando dessas coisas todas. Eu trabalhei 3 anos no socioeducativo, né, com jovens com cumprimento de medida socioeducativa, e eu trabalhava com oficinas onde eu utilizava as histórias como também um meio de trabalhar com eles. E era impressionante, adolescentes que nunca tinham escutado uma história. Assim como também eu trabalhei durante 2 anos em presídios, né? Eu trabalhei na Dutra Ladeira, na Zé Maria Alquimim, na Drummond, na Bicas, na Penitenciária Estevão Pinto. Trabalhei com rodas de leitura dos Tervas. Eu era mediador de leitura, mas eu usava a contação de histórias também. Antes do livro que a gente lia, eu sempre contava uma história. E como isso encantava, e como quis fazer um momento ali daquelas pessoas que estavam ali privadas de liberdade, em algum momento ali você via lágrimas escorrendo por estarem emocionados, por terem contato com a arte, né, Rosa? E isso é muito bacana, né? Então, assim, eu acho que quando você leva esse trabalho para esses lugares todos, quando a gente tem essa oportunidade, a gente está levando vida. É o que você disse, a gente está levando vida, né? Arte é vida, literatura é vida, amor é vida, amor. Né? Literatura também a gente tem que amar. A gente tem que amar a história, a literatura. E isso é vida, né, Rosa? Isso é vida. Eu já trabalhei muito também com alunos nas escolas, como professora, né, de adolescentes. E, gente, assim, situação mesmo social muito difícil, muito complicada, em lugares assim que o povo, nossa, você tem coragem de ir lá, né? E, assim, um jeito de conectar com os alunos foi através das histórias. Então, assim, até hoje, anos depois, às vezes eu recebo notícia de algum menino que me acha no Instagram, no Facebook, fala: Rosa, você lembra de mim? Eu sou fulano, trabalho no salão hoje em dia, faço isso, faço aquilo. Tem 2 biólogos, né? Porque eu dava aula de ciências, e aí os meninos ficam, né? Pegaram gosto por ciências. Talvez não tivesse esse gosto se fosse com outro professor, mas tinha uma conexão tão forte comigo que acabou gostando, que eu dava aula de arte e de ciências. E aí acabou gostando dessas áreas por minha influência, sabe? Então, eu tenho o maior orgulho dos meninos, né? Agora eu quero falar aqui para a Rosana. A Rosana está falando aqui que está dando aula para 40 empresas da APAC. Eu conheço a APAC, né? Eu conheço a APAC, inclusive, eu tive um professor na pós-graduação de Direitos Humanos que era presidente de uma APAC, eu acho que ele ainda é, não sei, o Alisson,
E, Rosana, precisando de ir lá, me fala, tá? Eu vou com maior alegria, com maior prazer, é só combinar. Eu adoro, assim, o trabalho que eu tive no presídio durante 2 anos, foi riquíssimo, foi, assim, de uma grandiosidade, eu saía transformado a cada encontro que eu tinha, assim como no socioeducativo também, né? Meninos em privação ali de cumprir medida, eu tive a oportunidade de estar 3 anos em 3 socioeducativos, então, assim, um trabalho fantástico. Rosa, a gente está quase terminando aqui. Está todo mundo assim Sim. falando aqui, parabéns pela live, que live maravilhosa. E assim, conversar com você é de fato um deleite. Né? É de fato assim, maravilhoso, porque você tem muito conteúdo. E conversar com pessoas igual você, eu assim, o tempo todo você está falando aqui, eu fico me segurando, porque eu sou muito emotivo, mas eu estou falando isso aqui agora e por dentro eu estou com vontade de chorar. Porque é muito emocionante conversar com pessoas que têm tanto conteúdo como você. Né? E eu tenho certeza que quem fizer inscrição para o seu curso lá no Espaço Cultural da Páginas vai ganhar muito, mas é muito mesmo. Então eu queria que você falasse de novo, convidasse as pessoas novamente e, né, falasse o que você quiser aí para o final, a palavra é sua, fique à vontade. Então, pessoal, eu vou ter esse prazer e essa honra de dar o curso de contação de histórias no Instituto Cultural da Páginas. E nós vamos fazer esse curso no dia 6 e no dia 13 de março. Esse curso, gente, por enquanto vai ser online, mas a gente tem uma previsão de fazer outros cursos presenciais, mas talvez esse ano seja sempre online, né? Por causa das questões sanitárias que a gente está vivendo. Mas o curso é online, mas ele é muito prático. Você vai contar histórias ao vivo no grupo que você está participando. Então, a gente tem um esquema das plataformas, de formar os grupos e de estar todo mundo juntos contando histórias. De uma maneira prática, de uma maneira simples, mas com 2 dias de aula, você já sai contando as suas primeiras histórias. Tá? Vai ser muito prazeroso. A gente vai colocar o link tanto nos canais da Páginas, quanto no meu Instagram, Rosa Oliveira Conta Histórias. Né? Então, quem não me segue ainda, se quiser, vai ser muito bem-vindo ao meu Instagram. O Paulo me elogiou. Muito obrigada, Paulo, pelo que você falou do meu Instagram, pelo que você falou da minha pessoa. Eu, assim, sou sua admiradora há muitos e muitos anos. Como pai, como professor, como contador de histórias, como um homem que indica bons livros para nós todos. Eu te admiro muito como ator também, que você não tem trabalhado no teatro, né? E um dia eu já falei com você, Paulo, queria tanto que você me dirigisse para a gente fazer um negócio bem legal. Foi quem mesmo. sabe? E agora eu também estou dirigindo, né? A gente acaba dirigindo, quem gosta de teatro. E vamos fazer essa parceria sempre, gente. Eu fico tão feliz, um tanto de gente conhecidas nossas aqui na live. Gente, assim, gente importante, gente bacana, gente do bem, gente amorosa. Então, assim, meu amor, meu carinho, minha gratidão por todos vocês, tá? Leida, muito obrigada. Paulo, muito obrigada. Gente, vem fazer o curso conosco, tá? As inscrições começam amanhã nos links que a editora Páginas vai colocar aí no perfil de vocês e a gente vai colocar no meu perfil também, para facilitar, tá bom? São vagas limitadas, né, Paulo? Então, assim, quem não fizer logo a inscrição pode não conseguir participar. Sim, sim. Né? Detalhe. Ô, Rosa, eu queria falar um texto que eu quero dedicar a você, a quem está nos escutando. Esse texto me persegue, ele é um texto que eu amo de paixão. Eu não vou falar, eu sei ele de cor, mas eu não vou dar conta, porque eu estou realmente emocionado. Então eu vou ler. O computador está aqui na minha frente, com o texto aberto. A Bethânia gravou uma música, ele faz parte do espetáculo, né, O Homem de la Mancha. Um texto que faz parte da obra do Cervantes, que eu sou apaixonado. Tem aqui tatuado no meu braço
o Dom Quixote de La Mancha, que é um personagem que, para mim, é o grande nome da literatura, um grande personagem. Então, eu queria falar esse texto dedicando a você, que nos faz sonhar com as histórias, a Rosana, a Ana Lira, a Catita, a Marcinha, ao Chibio e a todas as outras pessoas que estão aqui nos assistindo. Então, o texto é assim. Sonhar, mas um sonho impossível. Lutar, quando é fácil ceder. Vencer o inimigo invencível. Negar, quando a regra é vender. Sofrer a tortura implacável. Romper a incabível prisão. Voar no limite improvável. Tocar o inacessível chão. É minha lei, é minha questão. Virar este mundo, cravar esse chão. Não me importa saber se é terrível demais. Quantas guerras terei que vencer por um pouco de paz. Amanhã, se esse chão que eu beijei for meu leito e perdão, vou saber que valeu delirar e morrer de paixão. E assim, seja lá como for, vai ter fim a infinita aflição. E o mundo vai ver uma flor brotar do impossível chão. Então, Rosa, obrigado. Obrigado por fazer essa flor brotar do chão com as suas histórias, com a sua delicadeza, né, com seu conteúdo, com sua sabedoria. Obrigado por participar dessa live, obrigado por aceitar o convite, né? Obrigado por essa parceria com o Espaço Cultural Páginas, que com certeza vão vir muitas outras por aí. E quem está nos assistindo, faça a inscrição. A partir de amanhã vai estar no perfil da Livraria Páginas, da Página Editora, no perfil da Rosa. Quem não segue, siga. O perfil da Rosa no Instagram tem uma identidade visual belíssima, com muito conteúdo, um conteúdo de qualidade para quem quer saber sobre contação de história, sobre a arte de contar histórias, para quem quer escutar histórias também de qualidade. Tem a Rosa contando histórias, sempre muito bem escolhidas. Então, muito obrigado a cada uma das pessoas que estiveram aqui participando. Obrigada, Rosana, pela presença, Chibio, Ana Lira, Cíntia, Marcinha. A Leida amanhã faz aniversário, então aqui nessa live eu queria pedir que todo mundo aí tivesse, né, mandasse aí energias para a Leida, mais um ano de vida, e que venham muitos outros, para que ela continue proporcionando cultura, leitura para todos nós também, né? Então, muito obrigado, gente. Beijo. Eu também mando meu beijo, Paulo, gratidão. Nossa, você me emocionou demais, demais, você não tem noção. Gente, estou muito grata, estou, assim, sem palavras, né? Eu trabalho com palavras e fico sem palavras. Mas olha o que ele faz também, né? Traz um texto desses e eu fico muito grata. Eu gosto muito do Paulo, eu gosto muito de todos vocês que estão aqui e estou muito feliz de estar aqui com vocês. Espero que a gente faça outras lives para a gente poder continuar essa conversa, né? Porque a gente tem muito, né? A gente tem muito assunto. E, gente, vocês me honraram muito, vocês me fizeram muito feliz, tá? Então, assim, um abraço forte para a Leida e um abraço forte para todos vocês. Né? A gente está podendo se abraçar por enquanto. E eu sou uma pessoa do toque, que dificuldade que eu tenho. Mas então, pelo menos assim, virtualmente, vai meu abraço, meu beijo, né? Um beijo cor-de-rosa com Z. Ah, muito bom, muito bom. Ah, que maravilha, que delícia. Sábado eu fui convidada pelo pessoal lá de Curitiba, do Tear de Contos, para uma conversa 9 da manhã. E na terça-feira, no meu perfil, gente, vocês não sabem, a minha convidada é Maria Célia, do grupo Prosa Mineira. E nós vamos conversar sobre isso de histórias para adolescentes, para adultos, porque ela é uma professora aposentada que
sempre usou as histórias nas aulas dela. Ela foi professora do Cefet por muitos anos. E é uma pessoa assim, extraordinária. Se vocês puderem, vai ser terça-feira, às 17 horas. Depois eu vou colocar um post divulgando. E tá eu bom? vou replicar, porque eu não vou perder. Paulo tem uma live aqui toda semana, né, Paulo? Às 19 horas. Então, Né, do perfil às segundas-feiras eu tenho a live pela Páginas Editora. E às quintas-feiras eu faço pela Livraria Páginas. E uma vez por mês no YouTube da Páginas Editora. Então, assim, não falta live. E toda sexta-feira, no perfil lá da Livraria Páginas, tem a sugestão do livreiro. Inclusive, eu vou adiantar que a sugestão de amanhã é um livro que é delicioso, que é um livro infanto-juvenil, que é O Menino do Dedo Verde. Que é um livro maravilhoso. Então, amanhã, a sugestão do livreiro, estou adiantando aqui, mas vejam amanhã no perfil da Livraria Páginas. Amanhã, 9 horas da manhã, já está disponível no perfil a sugestão do livreiro, toda sexta-feira. E amanhã é O Menino do Dedo Verde. Nossa, que spoiler que você deu agora. Eu adoro ver a sugestão toda semana, viu, Paulo? E de vez em quando eu consigo acompanhar as lives de vocês. Eu adoro. Adoro. Você traz pessoas muito interessantes para conversar com você, viu? Muito obrigada por esse trabalho lindo que você faz, por essa pessoa incrível que você é, esse grande contador de histórias, e que tem paciência, né? De ouvir quem está começando, e sempre teve, né? E que vai em lugares que às vezes só você e Rosana que vão nesses lugares mais difíceis, né? E não é tão fácil assim fazer esse tipo de trabalho, fazer trabalho com adolescentes também. Mas é isso, a gente vai transbordando nossos amores e vamos semeando nossas palavras. Exatamente. Né? Tá? Muito obrigada a todos vocês. Obrigada, Paulo Fernandes. Um beijo no João. Beijo, Beijo. Beijo. Tchau, tchau.